Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Muito boa tarde a todos. Sejam novamente muito bem-vindos. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá em Atos capítulo 2. E fica como tarefa para casa você ler todo esse capítulo, amém? Porque eu creio que o Senhor tem muito a nos entregar e a nos ensinar através do livro de Atos. Mas como o nosso tempo é breve, eu vou ler só alguns textos chaves para mim e para você nessa tarde. Acompanha comigo a partir do verso 12, onde a palavra do Senhor diz assim: Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Vamos lá para o verso 33. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Verso 37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Diga amém. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Diga amém. Fala comigo, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. O que o Senhor quer falar comigo e com você nessa tarde é sobre os anunciadores das boas novas. Diga: eu sou um anunciador de coisas boas. Diga: eu sou anunciador das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Diga amém e dê um aplauso a Ele. O apóstolo Pedro, ele toma a palavra e ele começa a explicar o que estava acontecendo naquele lugar. E ele começa a dizer aquilo que já havia sido predito pelo profeta Joel. E Pedro começa a pregar e ele apresenta Jesus como o Messias que havia sido prometido. Diga amém. Ele começou a testemunhar os sinais, os prodígios, as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito. Após a pregação de Pedro, a palavra de Deus, aquilo que nós acabamos de ler, disse que milhares de pessoas se achegaram até ele naquele lugar. E essas pessoas, elas ficaram atônitas com tudo aquilo que elas estavam ouvindo. E elas estavam perdidas com tudo aquilo que elas estavam ouvindo. E elas perguntavam: o que nós precisamos fazer? O que eu tenho que fazer? E o apóstolo Pedro, ele foi muito rápido na resposta. Ele externou a necessidade que aquele povo tinha de tomar 3 decisões muito importantes na vida de todo aquele que é nascido de novo. Diga: sou eu. A primeira coisa que ele falou, ele externou a necessidade de arrependimento. Ele falou: vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Vocês precisam confessar Jesus publicamente. E por fim, vocês precisam ser batizados. Amém? Após a explicação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Um grande milagre aconteceu naquele lugar. E aquelas pessoas foram acrescentadas às igrejas locais. Digo amém. Isso significa que a pregação genuína do Evangelho leva o pecador ao arrependimento. Somente a pregação genuína do Evangelho de Deus leva uma pessoa a ter a sua vida transformada pela verdade da palavra. Diga amém.
A pregação muda a vida das pessoas. O evangelho muda a vida das pessoas. Mas para nós sermos anunciadores de coisas boas, para nós sermos proclamadores do evangelho de Cristo, nós precisamos nos preparar. Diga, eu preciso me preparar. A preparação do caminho não é uma solicitação humana, ela é uma ordenança divina. Você precisa se preparar. Diga amém. Você precisa estudar a palavra de Deus. Diga amém. Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre ações. Ele relata a iniciativa e a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, que até pouco tempo eram pessoas, assim como você e eu, já fomos um dia. Amém? Pessoas inseguras, pessoas medrosas, pessoas mentirosas. Sim ou não? Pessoas ignorantes. Sim ou não? A ação descrita no livro de Atos revela como Deus delegou poder aos homens e às mulheres de Deus. Diga, sou eu. Aos homens e às mulheres que decidiram serem seus representantes na terra. Diga, sou eu. Diga, eu sou o embaixador de Cristo na terra. E sabe como que Deus delegou poder ao homem e à mulher? Sim ou não? Atos capítulo 2 fala que foi pela ação do Espírito na vida do homem e da mulher. O Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você nos transforma. O Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você mortifica a nossa carne e vivifica o nosso espírito, e nós temos vida para Jesus. E tendo vida para Jesus, eu tenho vida para aquele que está ao meu lado, aquele que está ao meu redor. Amém? Mas o que eu quero enfatizar nessa tarde é sobre a importância da preparação. O campo da preparação é o caminho mais importante na vida de um nascido de novo. Muitos de nós nascemos de novo, mas nós não queremos nos preparar. Muitos de nós conheceram o Evangelho, conheceram a palavra, tiveram até alguma experiência com isso, mas estagnou no seu conhecimento. Parou de estudar, parou de ser um homem exímio na palavra de Deus. Parou de amar a palavra, de ter experiências que vão marcar você. E por causa dessas experiências você vai permanecer de pé. E por causa dessas experiências você vai ter algo a entregar ou a ensinar para alguém. Diga amém. Sem experiência você não tem nada para dar para ninguém. Quando você não parar, enquanto você não parar para ouvir Jesus, você não tem nada a entregar aos homens. E não é só ouvir Jesus, mas é colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado por intermédio da sua palavra. Amém? Então o campo da preparação é mais importante. Diga, eu preciso me preparar através da palavra de Deus. Fala amém. Eu queria ter ouvido um amém fervoroso, porque todo crente tem que amar a palavra. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Sem a palavra de Deus você não estaria aqui nessa tarde. Tudo que você vai ser amanhã tem relação com o quanto você está disposto a se preparar hoje. Eu quero ser um anunciador de coisas boas. Não estuda a palavra, não lê a palavra, está conformado em vir ao culto e ouvir o que alguém está falando e nem vai investigar na palavra se aquilo é verdade. João Batista se preparou 30 anos e alguns estudiosos falam que ele pregou cerca de 6 meses a 2 anos. Quantos estão preparados a ter uma vida dedicada de preparação e de aperfeiçoamento para talvez ter 6 meses para compartilhar algo bom com alguém? Algo que vai transformar verdadeiramente a vida de alguém. Mas muitos de nós estamos querendo nos preparar 6 meses para ter 30 anos de um ministério poderoso, para perpetuar o evangelho na terra, para ser convidado para falar do Senhor. 6 meses, você nem convertido é em 6 meses, porque eu não me converti em 6 meses. Imagine 6 meses de preparação para estar aqui, seria uma catástrofe.
vai estudar a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Amém? O nível da sua preparação tem relação com o nível da sua apresentação. Agora vocês vão ficar mais criteriosos, né? Quando vocês ouvirem pessoas falando, pregando, vocês vão entender o nível de preparo dela. Sim ou não? Sim. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Sim ou não? Sim. Se você não estudar para estar aqui, você vai passar vergonha. E o evangelho não vai ser envergonhado, porque as pessoas vão saber que você não se preparou. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Você precisa se preparar. Diga, eu preciso me preparar. Diga comigo, os líderes são arcos, as ovelhas são flechas. Amém? As ovelhas são flechas polidas. Então nós, como líderes, não podemos parar de investir nas nossas ovelhas, de investir nos nossos discípulos, de lançar verdade na vida dele. Não é só dar tapinha na costa dele e aplaudir tudo que ele faz, não, porque todo culto ele está aqui batendo ponto, sendo que ele é mau caráter, ele é mentiroso, ele compra e não paga, ele faz um monte de coisa errada. Você tem que falar a verdade para ele. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que ele quer ouvir, é o que Deus quer falar para ele. Você está pronto para isso? Você precisa se preparar na palavra. Sem palavra eu não tenho respaldo para falar nem de mim. Imagine representar o rei, o reino de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. A função ou o ofício mais nobre que existe na terra é o do pregador. Diga uau. É a dos anunciadores de coisas boas ou do pregador de boas novas. E por que ele é o ofício mais nobre que existe na terra? Você já parou para se perguntar sobre isso? Porque ele é o único que Deus confia a tradução da palavra de Deus. Só quem tem secreto tem segredo revelado. O pregador, ele gosta de estudar a palavra. E quando ele sobe nesse altar, ele tem uma revelação direto do trono para te entregar. Porque no secreto dele, Deus revelou os segredos dele. E por isso ele derrama segredinhos para você aqui desse altar. Porque ele estuda no secreto. Você quer ser um anunciador de boas novas? Sim ou não? Quero respostas. Então estude a palavra. Tenha vida no secreto, para você ter segredos celestiais para entregar para alguém. Você não fala de você não fala em seu nome, você fala de Jesus, você fala em nome dele. Diga amém. Amém mesmo? Glória a Deus. Um cargo muito importante na terra, que as pessoas consideram nobre, um juiz. Mas o juiz, ele tem um poder limitado, porque ele só pode falar, ele só pode solucionar causas judiciais, sim ou não? Mas um pregador da palavra, ele ministra o corpo, a alma e o espírito do ser humano. De todos os ofícios mais nobres da terra, o pregador do Evangelho de Cristo Jesus, ele acessa áreas que ninguém mais pode acessar. Ele liberta o povo de coisas que homem nenhum, ofício nenhum mais nobre nessa terra tem capacidade de fazer. Diga amém. Então, quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para falar do reino dEle, para emprestar a nossa boca para Ele. Amém? Deus nos escolheu para sermos anunciadores das boas novas. Diga amém. Mas muitos de vocês estão resistindo. Muitos de vocês têm resistido. A nossa igreja é uma igreja que projeta pessoas. Lembra que eu falei que os líderes são arcos? E as ovelhas são as flechas. Quando o líder solta, você vai a altos lugares. Entregando segredos, revelando coisas grandes, poderosas. Libertando cativos, curando os enfermos. Enquanto você resistir, você não vai prosperar. Porque Deus te escolheu, diga amém. Aquele que Deus escolhe pode resistir o quanto você quiser. Mas enquanto você resistir, para ser o que você quer ser na terra, as coisas não vão dar certo. O teu propósito só vai romper
você só vai desatar quando você decidir viver a vontade de Deus. Muitos de nós aqui estamos nos empenhando para ser o que nós queremos ser. Muitos de nós aqui não estamos nos preocupando com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas enquanto nós resistirmos, nós não vamos crescer, nós não vamos avançar. Pode chorar, espernear, você vai orar e você vai clamar. E você vai perguntar do Senhor: Deus, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que Ele vai te dizer? Eu quero você no altar. Eu quero você como um arco, porque as vidas que eu vou colocar nas suas mãos são flechas polidas, flechas que vão chegar no objetivo, no alvo determinado que é Jesus Cristo. Diga amém. Se coloque de pé aí no seu lugar. Jonas não conseguiu fugir. Apóstolo Gustavo não conseguiu fugir da chamada dele. Eu não consegui fugir, você também não vai. Fala amém, irmão. Você não vai fugir da chamada de Deus para a sua vida, porque você é um anunciador de coisas boas. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar rapidamente. Querido Deus, nessa tarde, Senhor, eu apresento a vida desses homens e dessas mulheres de Deus. E eu declaro, Senhor, que eles são arcos bem alinhados, Senhor, para lançar as flechas, as vidas que o Senhor vai confiar, ou que o Senhor já tem confiado às mãos deles. E a nossa igreja vai crescer, o reino vai prosperar, o reino vai avançar, com frutos doces, saudáveis, com frutos permanentes, com frutos que não se desviam, mas com frutos, Senhor, que se desafiam para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Assim eu oro e profetizo nessa tarde, no nome santo de Jesus. Se você crê, diga amém.